Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Aqui é o intercessor Wellington Lucena, trazendo mais um vídeo de edificação para este canal aqui, né, do intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, hoje em dia eu vim trazer um vídeo diferente. Eu vou falar um pouco do meu testemunho, de como eu saí da sã doutrina dos usos e costumes, de como Deus começou a abrir os meus olhos em relação ao perigo dessa crença, ao perigo dessa doutrina. E, meus irmãos, eu vou trazer alguns versículos aqui bíblicos, algumas passagens bíblicas para mostrar o quão perigoso é a gente seguir orientações que fogem da palavra de Deus. Muitos sabem, meus irmãos, que no mesmo período que eu saí da sã doutrina dos usos e costumes, do jugo pesado, a irmã Kátia, que antes chamava Irmã Kátia, Experiências com Deus, então a gente passou pelo mesmo processo. Os nossos olhos foram abertos na mesma época. Então hoje ela é uma irmã que eu tenho contato com ela no privado, que a gente troca informações e ideias a respeito de como a gente pode trazer aqui na plataforma assuntos, experiências e mesmo essa investigação que a gente faz a respeito do engano que Satanás tem usado, essa sã doutrina falsa, né, que é a sã doutrina dos usos e costumes. Então ela não está condizente com a Bíblia, ela está enfadada em experiências espirituais. Então eu e a irmã Kátia, né, hoje a gente até brinca, porque se a gente tivesse naquela sã doutrina antiga dos usos e costumes, eu acredito que a gente nem trocaria ideia, porque se eu fosse, assim, a gente se exorta, ela me dá conselho, eu dou conselho a ela, mas se fosse antigamente, eu creio que a gente não teria nem essa humildade de um palpitar no canal do outro, né? De a gente, às vezes eu falo assim, ô irmã Kátia, não faz isso não, que os inscritos vão entender dessa forma. Às vezes também ela me dá alguns direcionamentos, mas porque hoje a gente... Deus tem trabalhado e tirado essa soberba e nos dado esse suporte de humildade para a gente aceitar essas sugestões que um dá ao outro. Mas se a gente tivesse mergulhado na sã doutrina dos usos e costumes, eu creio que esse feedback, né, essa troca de informações não seria possível. Eu falo isso, meus irmãos, porque eu já fui dessa sã doutrina dos usos e costumes, já tentei orientar alguns aqui que estão mergulhados na plataforma e eu sei o resultado que é. Então são pessoas que não aceitam, ou elas bloqueiam, ou elas te respondem com má vontade, falta de educação, elas não têm nenhum pingo de humildade. E graças a Deus, né, eu e a irmã Kátia, a gente tem esse feedback de a gente sempre estar trocando essas informações. Às vezes ela entra em contato comigo, ou eu entro em contato com ela. Eu falo, ô irmã Kátia, esse assunto aqui é interessante, o que a senhora acha? Aí ela fala, não, irmão, eu também tive essa mesma visão. Aí eu falei com ela, é interessante, vou deixar para a senhora postar no canal, porque a senhora teve essa visão primeiro, a senhora teve esse discernimento primeiro, né? Às vezes ela está com dúvida, ela chega a mim, às vezes eu também tenho alguma coisa, alguma dúvida, eu chego a ela e pergunto. Então o ideal cristão é isso, é quando a gente entra em contato para a gente compartilhar, a gente se exortar, né? Falar assim, ô irmã, cuidado com isso que a senhora está postando, porque vai provocar esse tipo de reação nos inscritos. Então, graças a Deus, como eu e ela nós saímos juntos dessa sã doutrina, né, errada, então o Espírito Santo trabalhou em nossa vida de uma forma bastante assim similar, no sentido de que eu e ela tivemos os olhos abertos praticamente no mesmo período. Meus irmãos, deixa eu ler a palavra aqui para depois eu começar a fazer as considerações aqui, falar um pouco do meu testemunho de como Deus abriu os meus olhos. Vamos primeiro. Essa aqui foi a passagem que um dia eu conversando com Deus em espírito, Deus me deu essa passagem. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, nos diz assim: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes,
ou outro evangelho que não abraçastes, com certeza sofrereis. Vou ler de novo aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com certeza o sofrereis. Vamos agora na Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8 e 9. Capítulo 1, versículo 8 e 9 nos diz assim: mais ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Agora eu vou ler aqui 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, nos diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. De novo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Meus irmãos, a irmã Kátia, a última vez que eu conversei com ela, não é a Kátia Rosa de Saron, não, é a outra Kátia, com K, viu, gente? Que ela traz, hoje em dia ela está combatendo a sã doutrina, ela está trazendo muitos testemunhos de algumas pessoas que estão saindo também dessa sã doutrina falsa, baseada nos usos e costumes. A irmã Kátia, a última vez que a gente conversou, ela falou comigo que tem 3 formas da pessoa adentrar na sã doutrina, né? Que ela vai falar sobre narcisismo, além de entrar e sair, ela vai falar sobre a questão do narcisismo, do medo e essa questão mesmo da pessoa querer ser usada por Deus. Então, eu me encaixei nesse sentido de ser o máximo usado por Deus. Mas isso é um assunto que ela vai trazer no vídeo, porque foi ela que conseguiu trazer esse discernimento. O Espírito Santo revelou isso para ela. Na época que eu tive contato com a sã doutrina, então a primeira coisa que a gente tem que saber é que toda pessoa que entra na sã doutrina, o veneno para entrar são esses canais que ficam trazendo experiências de arrebatamento de céu e inferno. Ninguém entra na sã doutrina à toa, não. O primeiro veneno, a primeira picada do engano, né, para a pessoa começar a adentrar na sã doutrina são os vídeos de arrebatamento de céu e inferno. Então esses canais que hoje ficam trazendo essas experiências, esses canais vão prestar uma grande conta com Deus, porque é através deles que muitas pessoas começam a ser aprisionadas nessa sã doutrina aí dos usos e costumes. Então, são todos, gente, todos. Ninguém entra na sã doutrina se não for contaminado por esses canais de testemunho de arrebatamento de céu e inferno. E comigo não foi diferente, né? Eu conheci o canal Evangelismo Online, assim como tem Lu Santos, tem vários aí. Tem até perfil, gente, que fica divulgando em vários canais para a pessoa ir visitar esses canais e se inscrever nesses canais de experiência de arrebatamento. Então eu tive meu contato lá com o Evangelismo Online e tal, comecei a acompanhar aqueles vídeos lá de arrebatamento de céu e inferno. Aí o mais impactante deles é o de Kenzo Atsushi, né? E tem o do Robert Atsushi, que hoje eu creio que esse Kenzo nunca existiu. Eu creio que ele nunca existiu. Isso aí é tanto que é uma voz robótica, mas é um dos testemunhos que mais impactam lá no canal Evangelismo Online. E tem outros também que reproduzem. Aí aparece lá Helena Maldonado, aparece a bruxa Helena Maldonado, aparece um monte. Então, meus irmãos, o primeiro contato que eu tive com a sã doutrina foi através desses canais. Eu nunca tinha escutado essa palavra, né? Mas eu comecei a acompanhar os vídeos de arrebatamento de céu e inferno, principalmente de Kenzo Atsushi. E isso foi se tornando um vício, né? É um vício.
Então, o crente, quando ele começa a acompanhar esses testemunhos, ele vai viciando, ele começa a deixar a Bíblia de lado. Então, ele começa a buscar de uma forma muito sobrenatural e aqueles vídeos começam a impactar, porque são revelações que você nunca viu, né? A pessoa foi no inferno, viu lá a fábrica de sutiã, a fábrica de maquiagem, que os demônios, que igual esses testemunhos falam, que lá no inferno tem uma fábrica onde produz maquiagem, tem as alas dos homicidas, tem as alas dos alcoólatras, então tem um departamento dos alcoólatras, o departamento dos suicidas. Então você fica cada vez mais impactado quando você vai escutando esses testemunhos. Aí, meus irmãos, eu comecei a adentrar na sã doutrina através dos testemunhos e buscando e me espelhando cada vez mais nos testemunhos do Kenzo Atsushi. E eu comecei a perceber, meus irmãos, que eu estava naquela busca desenfreada de ser usado por Deus, porque eu me espelhava no Kenzo Atsushi, eu queria conseguir aquele grau de santidade igual ele, igual do Kenzo, e deixando a Bíblia de lado. Aí, meus irmãos, eu tenho aqui a minha empresa, né? Então, tudo que acontecia de ruim, eu tinha mania de demonizar. Então, tudo eu espiritualizava, porque os crentes, quando eles estão imersos nessa sã doutrina, tudo para eles é o diabo. Eles espiritualizam tudo, né? Se acontece uma chuva, às vezes eu lavei uma quantidade de roupa, se choveu, é porque foi o diabo que mandou a chuva. Então, para vocês verem como é que chega a questão. Tudo eu estava espiritualizando. E algumas pessoas até falavam para mim, tentando abrir meus olhos, falavam: Lucena, toma cuidado que você está falando demais do nome de Pombagira, do nome do diabo. Para uma pessoa que é crente, é estranho isso. Você fala muito do nome do diabo, você fala muito do nome do inimigo. Né? E eu estava adentrando e espiritualizando tudo. E realmente eu percebia, meus irmãos, que tinha uma ação maligna por trás, principalmente dos meus negócios, por trás, principalmente da lavanderia, que algumas coisas aconteciam e eu tentava raciocinar, mas algumas coisas tinham um encaixe sim espiritual, mas muitas coisas mesmo foi por cegueira, por falta de uma vigilância, no sentido assim de, às vezes alguém de fora vê, que quando você está mexendo com uma coisa espiritual, e dependendo se você estiver mexendo com outra coisa, se você não tiver um discernimento apurado, o espiritual prevalece e te cega. Aí, meus irmãos, eu comecei a perceber, que algumas coisas começaram a acontecer aqui na lavanderia, e eu sou formado em administração e tal. Aí eu fiquei com aquilo, falei assim, eu tô vendo uma ação espiritual por trás. E começava, e cada vez mais mergulhado nesses testemunhos. Quando foi no início do ano, tem um irmão que ele se chama Gesiel, ele tem um canal no YouTube, no momento eu esqueci como é que é o canal dele. Mas ele é um dos intercessores, que eu tinha um grupo de intercessores, eu nunca mais movimentei, que esse irmão até me ajudava. Então, a gente sempre intercedia por almas. Ele me mandou um áudio falando assim, irmão Lucena, eu tive um sonho muito estranho com o senhor. E o sonho que ele me mandou, meus irmãos, era um sonho muito cabuloso no sentido assim, ele me mandou o áudio, até hoje eu tenho guardado. Ele falando que ele viu um espírito de miséria me rondando, um espírito de miséria rondando a minha vida e a minha lavanderia, e que no sonho ele me via de uma forma até de mendigo. Uma forma mendigando, morando numa situação muito precária, né? Só que eu, dentro da sã doutrina, buscando, estava me achando bambambam. Eu falei, não, meu irmão, eu estou com minha vida correta com Deus, eu não estou pecando, eu estou andando de forma correta. Então, eu acho que isso aí deve ser algum espírito de engano que te usou. Mas depois eu vou contar para vocês aqui o que acontece. Aí, meus irmãos, eu mergulhado nessa sã doutrina. E eu sou uma pessoa muito racional. Eu tenho uma mente muito racional, no sentido assim, meus irmãos. Eu observo demais as coisas e eu raciocino. Então, tem alguns irmãos da sã doutrina que eles não gostam de olhar os outros canais de irmãos que pregam as palavras, principalmente que da plataforma, porque na visão deles é fofoca. Sempre a justificativa deles, eu não vou olhar esse canal porque é uma fofoca, né? Só que eu não, eu sempre tive esse discernimento de olhar todos os canais.
E eu até falava com eles, eu falava, ó, eu olho os canais porque eu tenho esse discernimento espiritual de olhar vários canais aqui, Voo da Coruja, Kátia Rosa de Saron, Eric Ribeiro. Isso aí não é que não vai me contaminar, porque eu nunca acreditei nisso, eu sempre baseado na palavra. Vi algumas coisas, né? Algumas achava que era uma fofoca, outras eu achava que era chocarrice, mas algumas coisas esses irmãos traziam de fato, que a gente via que era verdade. Aí, meus irmãos, eu comecei, né? Deus começou a me incomodar para ler de novo a palavra, eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a perceber alguns desajustes e incoerências nesses testemunhos. Então, o Espírito Santo começou a abrir meus olhos. Então, eu, por exemplo, teve um testemunho de um testemunho que eu vi em um canal, acho que foi Evangelismo Online, eu não lembro, que lá fala que todo crente que se ele morresse com dívida, ele ia direto para o inferno, né? Eu acho que é o que mais me assombrava na época, porque não tem essa pessoa que não tem dívida, principalmente empresário, gente. Quem mexe por conta própria, querendo ou não, você acaba fazendo dívida, né? Você faz uma dívida, aí você não tem aquele dinheiro certo. Eu já fui funcionário público, então quando você é funcionário público, você tem aquele dinheiro todo mês. Você tem um dinheiro todo mês que vai cair ali para você cobrir suas dívidas. Mas quando você trabalha por conta própria, tem vários fatores que vai interferir ou não para que você venha prevalecer, até mesmo por uma questão de você ter lucro ou prejuízo. E quando se trata de uma pessoa que está com Deus, as lutas são piores, porque o inimigo ele investe com força. Apesar que tudo está na vontade de Deus e na permissão de Deus, viu, meus irmãos? Então tem muitas coisas que acontecem, mesmo de mal, que é tudo por permissão de Deus. Estou falando aqui quando você anda com a vida correta perante o Senhor. Aí, meus irmãos, eu comecei a perceber muitas incoerências nesses testemunhos. Então eu escutei um testemunho falando que se a pessoa tivesse uma vida, se a pessoa tivesse uma dívida no banco e morresse, a pessoa ela ia para o inferno. Eu vi um testemunho no canal Shalom Manaus, falando sobre, acho que um jovem teve um arrebatamento que disse que viu Rebeca Brau no inferno apanhando de vários demônios, né? E aí perguntaram para ele lá o que foi que os anjos, né? Os anjos falaram para ele por que essa mulher perdeu a salvação. E quem acompanha a Rebeca Brau sabe que essa mulher, gente, ela contribuiu muito para a obra do Senhor. Ela enquanto esteve viva, Deus, o Espírito Santo, inspirou ela a escrever muitos livros sobre batalha espiritual. Então ela ensinou muito a respeito, principalmente dessa área de batalha espiritual. Aí, quando os apóstolos lá desse canal, né, dessa igreja Shalom Manaus, perguntaram ao jovem por que ela perdeu a salvação, aí o jovem falou, que o anjo falou para ela que ela perdeu a salvação por conta de uma correntinha, porque a Rebeca Brau, ela tinha muito amor pelos animais, principalmente por gatos. Ela gostava de felinos, de gatos, ela criava muitos gatos. Então ela mandou fazer uma correntinha e na correntinha tinha uma figura de um gato. Então foi dito lá que ela perdeu a salvação só por isso. Então eu comecei a perceber, meus irmãos, que o Deus, quando eu comecei a ler a Bíblia e aprofundar mais, e o Espírito Santo abrir meus olhos, eu comecei a perceber que o Deus que as pessoas encontravam nesses arrebatamentos não tinha nada a ver com o Deus da Bíblia. Então é um Deus, é um Jesus muito carrasco. É um Jesus que por conta de uma coisa mínima mandava a pessoa para o inferno. Só que na Bíblia o Jesus que a gente vê não é tão carrasco e rigoroso dessa forma. Jesus ele requer de nós uma santidade sim. Mas quando a gente olha nessas experiências de arrebatamento, o Jesus que você vê, ele tem um grau de crueldade muito grande. Então eu vi uma vez um testemunho de um crente que ele tinha uma vida corretíssima, mas aí ele sofreu um arrebatamento. Aí por conta de uma coisinha ele ia perder a salvação. E fala qual é essa coisa. Porque uma vez ele foi no supermercado, ele pegou uma uva para experimentar. Ele pegou uma uva, antes de comprar ele arrancou uma uva de um cacho de uva, experimentou para ver se a uva era doce ou não. Aí ele sofreu um arrebatamento, né? E foi lá para o inferno. Aí o anjo falou, né? Que disse que ele perderia a salvação porque
e experimentou uma uva lá daquele supermercado, e isso ocasionaria a perda de salvação. Então, meus irmãos, se a gente começar a ter uma racionalidade, a gente colocar a mente para funcionar, a gente começa a perceber que tem muitas coisas nesses arrebatamentos que não bate com a Bíblia, não bate. Então, a primeira coisa que eu comecei a perceber, igual foi lido aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, que é outro Jesus que nos é apresentado, né, nesses arrebatamentos de céu e inferno. Depois vocês podem olhar lá, o 2 Coríntios 11, 4, capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado. Então, eu sempre tenho percebido que o Jesus que apresenta nesses arrebatamentos, gente, é um Jesus muito carrasco. Ele não demonstra amor. Ou seja, o Jesus desses arrebatamentos manda uma pessoa para o inferno porque experimentou uma uva de um supermercado. O Jesus desses arrebatamentos manda uma pessoa para o inferno porque às vezes a pessoa estava com dívida no banco, entendeu? E a pessoa morreu. E às vezes, gente, pode acontecer com qualquer um de nós. A gente vê como é que está vendo a situação financeira hoje do país e do mundo aí. Quem faz dívida já faz na intenção de pagar, principalmente empréstimo no banco, entendeu? Aí pode acontecer algumas eventuais circunstâncias que podem atrapalhar de você não pagar essa dívida. Qualquer um de nós está à mercê de acontecer isso, né? Quem hoje que não tem dívida, quem hoje que não tem uma boleta, dívida com cartão de crédito, com empréstimo com alguma, ou deve a alguém, e às vezes a pessoa não paga, por quê? Porque a economia não está favorável, porque a pessoa está desempregada, porque o comércio está fraco. Então, para mim, um dos maiores medos que acontecia comigo era isso. Então eu tinha um medo, um pavor terrível de morrer e não ter uma dívida paga. Isso aí é uma das coisas que mais me amedrontou quando eu estava nessa sã doutrina dos usos e costumes, né? Porque segundo, não é que a Bíblia fala isso, mas é o Deus desses arrebatamentos, o Deus que esses irmãos aí são arrebatados que fala, que diz que por conta que se um crente tiver uma dívida, ele for morto e não pagar essa dívida, né, independente da circunstância, ele vai direto para o inferno, né? Aí eu comecei a perceber também quando próprias pessoas que seguem a sã doutrina tiveram experiências de arrebatamento, né, e elas começaram a se contradizer. Vou dar um exemplo aqui. O Feliciano Lima disse que a Ludmila Feber foi para o inferno. Na época que a cantora Ludmila Feber morreu, Feliciano Lima falou que disse que ela foi para o inferno. Já lá no canal Shalom Manaus falou que ela foi para o céu. Então você já percebe que tinha uma certa incongruência nisso aí. A irmã Nadir falou que disse que viu que a Terra era redonda. A Daniele Nazário da Sã Doutrina diz que a Terra é quadrada. Então eu comecei a perceber que dentro dessa sã doutrina dos usos e costumes, principalmente através dessas experiências, muitas delas se chocavam e contradiziam. E as coisas de Deus não se contradizem. As coisas de Deus, elas se harmonizam e se completam. Aí eu fui começando a perceber que tinha alguma coisa estranha por trás disso aí. E comecei a ler a palavra e o Espírito Santo foi lá e abriu os meus olhos em relação a isso, né? Fora a idolatria que a gente vê aí de alguns irmãos que idolatram a Nadir, a gente olha nos comentários lá, né? Porque dentro dessa sã doutrina, no contexto aqui da plataforma, por ela ir mais vezes ao inferno, então a idolatria cai muito em cima dela. Então quando ela comenta num desses canais de sã doutrina, dá pra gente perceber que os donos dos canais endeusam essa mulher de uma forma muito grande. Eles cometem idolatria, só que eles não percebem. Então esses irmãos, muitas vezes, eles pregam a porta estreita, né? Fala que eles andam na porta estreita, só que na verdade eles estão enlarguecendo a porta a partir do momento que eles dão mais valor ao que escutam nessas experiências de arrebatamento do que ficar só o que está na Bíblia. Então eles falam tanto, vocês estão na porta larga, nós estamos na porta estreita, porque o conceito deles de porta estreita é eles viverem numa bolha, porque é cada absurdo que eles escutam nessas experiências, toda hora tá vindo uma orientação, né? Teve uma vez aí que eu escutei de uma falando que viu bebês no inferno, gente, é uma coisa absurda.
A pessoa falando, eu fui no inferno e vi um monte de bebê. Então, cada orientação que essas pessoas trazem, cada vez que vai no inferno, esses irmãos que acreditam nessa sã doutrina, eles vão incorporando para as suas vidas. Então, vai chegar no momento que eles vão ter que viver numa bolha, né? Porque tudo que a pessoa faz é pecado. Se a pessoa comer uma pipoca, é pecado. Se a pessoa vestir uma roupa azul, é pecado. De uma determinada cor, é pecado. Se a pessoa comer um tipo de carne, está pecando. Então, cada vez está aparecendo mais bizarrice. Então, o conceito deles de porta estreita é essa. Só que, na verdade, a partir do momento quando eles deixam a Bíblia para acreditar nessas experiências de céu e inferno, de arrebatamento, eles já enlargueceram a porta. Entendeu? Por quê? Porque eles foram procurar coisas para embasarem a sua fé fora da palavra. Então, na verdade, eles que enlargueceram a porta. Eles falam que eles andam na porta estreita, mas são eles que enlargueceram a porta por dar valor a essas experiências dar mais valor às orientações, às coisas que viram nessas experiências do que na própria palavra. Meus irmãos, eu vou tentar resumir aqui rapidinho. Então, eu comecei a perceber, meus irmãos, que quando o Espírito Santo começou a abrir os meus olhos em relação a essa sã doutrina, o diabo ele agiu com muita fúria, principalmente contra a minha vida financeira, porque como inimigo, às vezes, você não tá dando brecha para ele atacar a sua vida espiritual, sentimental, né? O que ele vai fazer? Ele vai atacar a sua vida financeira. Então, hoje em dia, eu estou passando por um processo, porque eu comecei a passar por uma provação que eu achava que era provação desde março. Então, o irmão mandou o áudio para mim em fevereiro. Quando foi em março, eu comecei a passar por uma prova que eu comecei a estranhar. E foi bem no período que Deus começou a abrir os meus olhos já, de eu ficar meio ressabiado com essa sã doutrina. Então, eu achei muito estranho essa provação que eu comecei a passar, né? As coisas começarem a darem errado, principalmente aqui no meio do meu comércio. E hoje Deus me deu discernimento que foi um ataque violento de Satanás contra a minha vida, porque os meus olhos meus olhos estavam começando a ser abertos em relação à sã doutrina. Então hoje, assim, eu estou nesse processo ainda que Deus está restaurando, mas uma coisa que eu fui perceber, meus irmãos, é que o diabo ele já estava fazendo de tudo para destruir a minha lavanderia. Porque tem um espírito de miséria, depois eu vou falar para vocês, tem um espírito de miséria que ronda essa sã doutrina dos usos e costumes, do jugo pesado. Tem um espírito de miséria terrível. Então ele escraviza os crentes. No meu caso, quando ele percebeu que meus olhos estavam sendo abertos para eu sair disso, ele acelerou e veio com toda a força. Ele veio com toda a força em cima da minha lavanderia, né? E assim, agora eu tô vendo o que está acontecendo, porque eu tô num processo agora que Deus está começando a mover. Mas por pouco, se eu continuasse nessa sã doutrina, eu tava vendo que aquele sonho que o irmão teve comigo, que ele me envia, né, mendigando, ia acontecer. Porque começaram a acontecer ataques espirituais muito fortes contra a minha vida financeira, contra a minha lavanderia, né? Então, eu estou passando assim, algumas provações que eu vejo que é Deus que está trazendo, reajustando as coisas, porque desde março eu comecei a passar uma provação acreditando que era Deus. Só que hoje nós já estamos em agosto. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 6 meses que eu estou num processo que Deus está trabalhando. E Satanás, quando começou a perceber que o Espírito Santo abriu os meus olhos em relação ao perigo dessa sã doutrina, ele acelerou. Ele acelerou o processo. E, gente, eu falo que foi um milagre de Deus essa lavanderia aqui. Eu não perder essa lavanderia. Eu não perder, porque, assim, eu tô com as dívidas aqui que eu tô pagando. Entendeu? Eu tô pagando algumas dívidas aqui. Eu percebi que o espírito da miséria veio com toda a força contra a minha vida, para tentar destruir o meu negócio, né? Graças a Deus o Senhor abriu os meus olhos. Hoje eu tomei ódio desses vídeos de arrebatamento, Tem muitos irmãos aqui que até questionam: irmão Wellington, por que você bate hoje contra essa sã doutrina? Eu bato não é porque eu tenho raiva dos irmãos, não. Eu tenho pena de quem está mergulhado nisso, porque a vida não prospera, gente. A vida não prospera da pessoa que está mergulhado. Meus irmãos, está dando quase meia hora de vídeo.
Depois eu vou trazer uma parte 2 para mostrar para vocês como é que o espírito da miséria ele tentou e ele tentou entrar na minha empresa, como é que ele tentou me derrotar, entendeu? Mas uma coisa eu falo, essa sã doutrina ela é diabólica, essa sã doutrina dos usos e costumes é um perigo, gente. É um perigo. Tem um espírito de miséria que ronda nela que ela detona e massacra a vida dos crentes. A paz do Senhor, meus irmãos, depois eu trago um vídeo de continuação falando sobre esse assunto.